variedades singulares e não singulares. Então, primeiro eu vou definir o conceito de um ponto singular e uma variedade afim. E depois, né, que vai ter uma definição natural bastante parecida com o que a gente vê em geometria diferencial. E aí depois a gente vai ver como que a gente define esse conceito de forma puramente algébrica. Então, vamos começar com um exemplo de uma variedade singular. Então, a gente vai olhar para a curva definida por y2 igual a x2 vezes x mais 1 em A2. Então, o desenho da parte real dessa curva é algo dessa forma. E o que a gente espera dizer? A gente espera dizer que, nesse caso, o ponto P com coordenadas 0, 0, é um ponto singular da curva, enquanto que os outros pontos parecem ser pontos não singulares, né? Então, como é que a gente vai formalizar isso? Então, a primeira observação é o seguinte, que nesse ponto P, se eu chamar essa função aqui de f, a gente repara que as derivadas parciais com relação a x e y se anulam nesse ponto. Enquanto que para qualquer outro ponto da curva, então, por exemplo, nesse ponto aqui, a derivada parcial, nesse ponto Q, a derivada parcial de f com relação, por exemplo, a y, é diferente de zero. Ou seja, a gente sabe, por exemplo, se a gente estiver trabalhando sobre os complexos, o que essa condição aqui vai dizer para a gente? Isso vai dizer que, em uma vizinhança desse ponto, a coordenada, ao longo dessa curva, a coordenada y pode ser escrita como uma função holomorfa da coordenada x, né? Esse é o teorema da função implícita. Então, no que a gente tem numa vizinhança desse ponto, um comportamento de gráfico, em particular, numa vizinhança desse ponto, a gente vai ter, numa vizinhança euclidiana, a gente vai ter um isomorfismo com um aberto do plano complexo, né? Um biolomorfismo. Então, nesse sentido, esse ponto é não singular, e esse ponto aqui, nesse ponto, nenhuma variável pode ser escrita localmente como função holomorfa da outra, né? Então, essa condição aqui é que vai dar para a gente a singularidade desse ponto. Então, deixa eu formalizar essa discussão, deixa eu começar com uma definição. Então, deixa eu começar com o caso afim. Uma definição no caso afim, depois a gente vai para o caso geral, né? Então, deixa eu tomar x em AN, uma variedade afim. Deixa eu fixar a dimensão, de dimensão n. Deixa eu fixar x, um ponto da variedade. E eu vou definir agora a matriz jacobiana de x. Então, para isso, a gente tem que fixar geradores para o ideal de x, né? Então, a gente já sabe que isso vai ser gerado por um número finito de polinômios. Então, a gente define a matriz jacobiana em x como sendo a matriz formada pelas derivadas parciais desses geradores, né? Então, isso daqui vai ser uma matriz cuja entrada ij vai ser dfi sobre d xj
Aqui I varia entre 1 e R. E J, deixa eu ver se eu quero colocar dessa forma, certo. J varia entre 1 e N. Aí a gente vai considerar, tomar o posto dessa matriz. Então, o que significa dizer que vamos chamar de R, eu já usei, mas deixa eu chamar de... Não vou dar um nome para essa matriz. Deixa eu dar então a definição, depois a gente discute isso em termos geométricos, né? Então, eu vou dizer... vamos supor que essa matriz tem posto P. Então, o que significa isso? Bom, eu posso olhar para as colunas, para P colunas que gerem o espaço coluna dessa matriz, né? Então, esse P aqui está determinando quantas são o número mínimo de colunas necessárias para gerar o espaço coluna. E as variáveis correspondentes, essa condição aqui diz que essas variáveis correspondentes, essas P variáveis correspondentes, né, ao posto, podem ser escritas localmente nesse ponto X como função das demais. Então, se a gente quer que numa vizinhança do ponto X, essa nossa variedade ela seja biolomorfa, um polidisco em Cn, né, no caso que a gente está trabalhando sobre C, o que a gente quer é que esse P aqui seja exatamente N menos P. Né? Então, a definição é que dizemos que X é um ponto não singular ou liso, ou às vezes regular, de X, se o posto da matriz jacobiana no ponto X é exatamente N menos N. Caso contrário, naturalmente a gente diz que o ponto X é um ponto singular e a variedade X é singular nesse ponto. Ok, então tem uma questão aqui que, na verdade a gente definiu isso dessa forma, mas da forma como a gente definiu, essa condição depende da escolha dos geradores do ideal. Né? Então a gente tem que mostrar que se a gente escolher outros geradores para o ideal de X, o posto da matriz jacobiana correspondente não vai se alterar. Né? Então, temos que mostrar que isso não depende da escolha dos geradores F1 até FR do ideal de X. Então, isso é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai fazer realmente uma contra para verificar isso daqui. E a gente vai fazer isso também introduzindo o espaço tangente. Então, para fazer as contas, deixa eu fixar coordenadas afins para esse ponto X. A gente sabe que as retas em AN que passam por esse ponto estão parametrizadas por um PN menos 1. Então, uma reta L de AN passando por X pode ser
representada parametricamente da seguinte forma. LT vai ser... Então, isso vai ser uma parametrização para a reta, isso vai ser A1 mais B1T até AN mais N mais BN. Então, toda reta de AN que passa pelo ponto X admite uma parametrização dessa forma. Ok. Daí a gente observa o seguinte, né, que dizer que Então, o que a gente vai fazer, deixa eu fazer a seguinte definição. Dizer que X pertence a X, isso é equivalente a dizer o seguinte: se eu considerar para qualquer F no ideal de X, se eu definir G de T como sendo F, e aí eu vou colocar essa parametrização aqui, chamado GF de T. Eu vou definir isso como sendo obtido dessa forma aqui, substituindo aquela parametrização aqui. É dizer que X pertence a X, simplesmente equivale a dizer que T divide G de T. Né, que em T igual a zero, o ponto está em X. Né, então, isso daqui sempre vale. E a gente vai definir a multiplicidade da reta L no ponto X como sendo a multiplicidade de zero como raiz desse polinômio. A multiplicidade de interseção de L e X em X é definida da seguinte forma, né? Então, deixa eu chamar isso aqui de multiplicidade de interseção de L e X no ponto X vai ser o sup de todos os inteiros M, tal que Tm divide esse polinômio G de T. E a gente diz que uma reta L é tangente a X nesse ponto se essa multiplicidade for maior do que 1. Então, repara, antes de definir isso... Bom, então deixa eu dizer, então, dizemos que L é tangente a variedade X no ponto X se essa multiplicidade de interseção for pelo menos 2. Repara que isso daqui é um inteiro positivo ou é mais infinito. E que isso daqui vai ser mais infinito exatamente quando a reta L estiver contida em X. Né? Porque aí, nesse caso, esse polinômio vai ser identicamente nulo. Ok, então a gente definiu a noção de multiplicidade de interseção e a noção de uma reta ser tangente a X no ponto X. E agora eu vou definir o espaço tangente a X como sendo a união de todas essas retas tangentes. Então, definimos o espaço tangente de X em X como sendo a união para todas as retas L, tal que a multiplicidade de interseção de X em L em X é maior ou igual a 2, ou seja, a união de todas as retas tangentes a X.
A função, eu começo com uma função qualquer que se anule em x e eu defino... Desculpa, não, você tem razão. O que eu quero que... Perdão. Então, isso daqui... O sup é tomado também, que isso daqui divide G... Deixa eu escrever GF. Então, GF de T para qualquer F em I de X. Então, TM divide G, eu tomo esses Gs para todos os Fs polinômios que se anulam na variedade X e tomo o sup para quando isso vale. É claro que fixado, então deixa eu fazer uma observação aqui. Se eu fixo qualquer conjunto de geradores do ideal, basta eu verificar essa condição para esse subconjunto aqui, né? Então, se o ideal de X é gerado por F1 até Fr, então a multiplicidade de interseção de L e X em X vai ser o sup de todos os inteiros positivos M, tais que T na M divide G de Fi T para todo I. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se você tomar qualquer reta que passe pelo ponto P, então para qualquer L passando por P, observa que a multiplicidade de interseção de X e L no ponto P é maior ou igual a 2. É isso porque... se eu reescrever isso como sendo y2 menos x2 menos x3, a gente vê que a forma de grau mínimo que aparece nessa expressão tem grau 2. Então, isso aqui vai ser 2. E, portanto, a gente observa que o espaço tangente a x no ponto P é igual a todo A2. Enquanto que nos outros pontos, vocês podem verificar que você vai ter sempre uma reta tangente. Ok, então, acho que eu ainda vou querer deixar esse exemplo aqui. Então, agora a afirmação. A afirmação é que esse conjunto, isso aqui a gente definiu como a princípio um subconjunto de AN, e a afirmação é que esse subconjunto é um subespaço linear e a sua dimensão vai ser dada pelo posto da matriz jacobiana. Então, Txn é um subespaço linear de AN de dimensão igual a N menos o posto da matriz jacobiana. Em particular, com isso a gente vê que isso daqui está definido de maneira independente da escolha dos
dos geradores do ideal de x. Então, isso mostra que a definição de ponto singular, a noção de singularidade, não depende da escolha dos geradores. Ok, então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente tem que mostrar que esse subconjunto, ele é o conjunto de zero de um ideal definido por formas lineares. E aí a gente vai ter que calcular qual é a dimensão do espaço gerado por essas formas lineares para poder saber qual é a dimensão do subespaço linear. Ok, então vamos fazer isso. Vamos começar, então, tomando um ponto y com coordenadas y1, yn, um ponto de AN. E a gente vai querer determinar equações polinomiais que determinam se esse ponto está ou não no subespaço tangente. Então, para ver se o y está no espaço tangente de x em x, isso equivale a dizer que a reta L, que é a reta que liga x e y, é tangente a x em x. E aí agora a gente vai, ou seja, isso é equivalente a dizer que a multiplicidade de interseção de x com essa reta L é maior ou igual a 2. Então, a gente vai escrever explicitamente uma parametrização de L, substituir nos polinômios que estão no ideal de x e vamos ver o que quer dizer essa condição aqui. Então, essa reta L, ela admite parametrização A1 mais, eu acho que eu vou querer colocar Y1 menos A1T. Então, isso para T igual a 0, isso passa pelo ponto. Em T igual a 1, a gente está no outro ponto. Até AN mais yn menos AN. Então, isso é uma parametrização para reta. Deixa eu ver se é a mesma parametrização que eu coloquei, ok. E agora, para a gente calcular qual é essa multiplicidade de interseção, a gente observa o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher... Então, vou fixar F, um elemento de x. E eu vou escrever F, eu vou olhar para a expansão de Taylor de F, numa vizinhança do ponto x. Ou seja, eu vou escrever o F como sendo... Bom, aqui a gente vai ter somatório de igual a 1 até n da derivada de F no ponto x vezes xi menos ai. Então, isso daqui vai ser a parte linear, né? A gente não tem parte de grau zero porque o x está em x. Mas, bom, aí a gente vai ter F2, F3, etc., onde cada Fi vai ser homogêneo de grau i nas variáveis xi menos ai. E o que significa dizer que a multiplicidade de interseção de x e L
no ponto X é maior ou igual a 2. Bom, então a gente tem que olhar para... Então, isso significa dizer que para qualquer f, né, dessa forma, quando eu substituo com o cálculo g de t, que é substituindo essa equação, essa parametrização, nessa expressão de f, eu tenho que ter t2 divide g de t. Mas vamos escrever quem é g de t. Então, aqui que vai aparecer, né, quando a gente substitui A1, né, que substitui AI mais esse coeficiente vezes t, o que a gente obtém aqui vai ser somatório de igual a 1 até n de df dxi no ponto x. E aqui o que vai aparecer então, aqui a gente vai substituir aquela expressão, vai aparecer exatamente y1. Desculpa, o que eu estou querendo fazer aqui? Então, xi vai ser... Isso, vai ser y1 menos a1t. Oi? Deixa eu ver se eu só... Não, tá certo. Acho que é isso que eu quero, né? Então, aqui... Mais... E o que aparecer agora em seguida vai ser algum coeficiente vezes t ao quadrado, mais algum coeficiente t ao cubo, etc. Então, o que vai acontecer aqui? Para que eu tenha que t ao quadrado divide aquele polinômio, essa soma aqui tem que ser igual a zero, né? Então, somatório de igual a 1 até n, df dxi no ponto x vezes yi, que é yi mais ai, é igual a zero. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, né? Isso daqui é equivalente, por sua vez, a que o ponto y tivesse no espaço tangente de x em x. A gente vê que isso vale se somente se a gente tem essa condição, ele satisfaz essa equação linear para todo f no ideal de x. Daí é claro que basta a gente verificar isso para os geradores, né? Então, a conclusão aqui é que o espaço tangente de x a x, ele vai ser o conjunto de zeros de certas funções lineares, que são essas aqui, né? Então, de somatório de igual a 1 até n, df de xi menos ai. Isso aqui para todo f em i de x. E aí é claro que isso daqui, basta a gente verificar isso daqui para os geradores do ideal, né? As outras expressões vão ser todas obtidas como combinação linear. Então, isso daqui de i1 até n, de dfj de xi menos ai. E aqui os j's variam entre 1 e R. Ah, sim, aqui, perdão, aqui, tudo avaliado em x.
Então, o que isso daqui está dizendo para a gente? Que, bom, esses termos aqui são ou identicamente nulos ou tem grau 1. Então, o que a gente está vendo é que, de fato, o espaço tangente de x em x é um subespaço linear, porque ele é definido por termos de grau, formas de grau 1. Para calcular a dimensão de um subespaço linear, o que a gente precisa saber é o número de condições lineares linearmente independentes. E isso é dado exatamente pelo posto da jacobiana. Então, de codimensão igual ao posto da jacobiana. Então, com isso, em particular, a gente mostra aquela afirmação. Então, uma outra interpretação para a condição de ser singular ou não, que a gente vê que sai dessa afirmação aqui, é que x é não singular se e somente se a dimensão do seu espaço tangente é igual a n, que é a dimensão de x. Então, para não ficar escrevendo isso o tempo todo, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fixar uma anotação aqui. Dado um polinômio qualquer, f, as variáveis x e y, e um ponto x qualquer de AN, eu vou definir um polinômio de grau 1, possivelmente de grau 1, ou que pode ser 0 também, na verdade, o dxf como sendo aquela expressão ali, somatório de igual a 1 até n de df dxi avaliado no ponto x vezes xi menos ai. Eu queria fazer aqui uma outra observação, que é a seguinte, então a gente definiu o espaço tangente, isso é um subespaço linear de AN, então, em geral, um subespaço linear de AN ele pode ser visto como um espaço vetorial, mas a gente não tem nenhuma escolha natural da origem. Mas nesse caso aqui, a gente tem que o espaço tangente de x em x vai ter uma estrutura natural de espaço vetorial porque aqui a gente tem um ponto distinguido x que estaria fazendo o papel do zero nesse espaço vetorial. Então, com essa interpretação aqui, a gente observa que dxf, na verdade, define um funcional nesse espaço linear. Então, isso aqui é um funcional linear. Define um funcional linear. Ou induz, na verdade, um funcional linear com essa estrutura de espaço vetorial.
Ok, então qual é o próximo objetivo? O próximo objetivo vai ser o seguinte. Então, isso que a gente fez, essa noção que a gente definiu, ela foi para variedades afins. Se eu começar com qualquer variedade projetiva e um ponto nessa variedade projetiva, a gente sabe que a gente consegue encontrar um aberto afim contendo esse ponto. Então, a princípio, essa definição pode ser estendida para qualquer caso. Mas o que a gente vai fazer agora é... Então, o que você espera? Você espera que essa noção de singularidade ela seja invariante por isomorfismo, por exemplo. Se eu tenho isomorfismo de variedades projetivas, ela tem que levar pontos singulares em pontos singulares e pontos não singulares em não singulares. Então, para a gente verificar isso, a gente vai mostrar que a gente consegue definir a noção de singularidade e a noção de espaço tangente de forma totalmente intrínseca. Então, o que a gente vai ver agora, uma definição intrínseca do espaço tangente de x em x, dependendo apenas, então isso é uma informação local no ponto x, então deve depender apenas do anel local de x. Então, dependendo apenas do anel local de x em x. Em particular, isso vai mostrar que essa noção é invariante por isomorfismo. Ok, então como que a gente vai definir o espaço tangente ou recuperar o espaço tangente, né, a partir do anel local? Né? Então, só questão de notação, deixa eu chamar de MX o ideal maximal desse anel local. Ok, de novo, para definir isso daqui, a gente vai definir isso de forma puramente algébrica. Mas, na verdade, os ingredientes que estão aparecendo aí vão ser exatamente os mesmos ingredientes que aparecem em geometria diferencial. Né? Por exemplo, em geometria diferencial, como é que você pode interpretar o espaço tangente de x, de uma variedade x num ponto x? Você pode pensar nisso daqui como sendo um espaço dual das formas diferenciais. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer é identificar aqui, né, o que seriam as formas diferenciais, pelo menos no ponto x, e esse espaço tangente vai ser, né, o espaço dual. Então, o que a gente já viu? A gente já viu que, no caso afim, se a gente começa com qualquer polinômio f, isso daqui vai definir um funcional linear no espaço tangente. Então, a gente vai ver que, na verdade, a gente pode fazer essa construção para qualquer função, não necessariamente qualquer polinômio, mas para qualquer função racional que seja regular no ponto x e que esteja no ideal maximal. Né? Então, deixa eu fixar φ no ideal maximal. Então, o que significa isso? Significa que eu posso representar φ como quociente de dois polinômios
tais que f de x é igual a zero e g de x é diferente de zero. E eu vou definir agora a diferencial de φ no ponto x da seguinte forma. Bom, então a gente sabe como definir aqui a diferencial de um polinômio. E o que a gente quer fazer isso aqui? A gente quer que isso aqui seja definido usando as regras naturais de diferenciação, né? Então, você pode definir isso da seguinte forma. Você pode olhar, então, você quer que isso seja g de x dxf menos f de x dxg dividido por G2, então, o que a gente faz em cálculo. Só que a gente lembra que esse F aqui se anula em zero, né? Então, isso daqui vai ser zero. Então, a gente vai definir, na verdade, isso daqui como sendo 1 sobre G de x vezes dxf. O que a gente tem que verificar aqui? A gente tem que verificar que essa definição não depende dessa representação. Então, dxφ está bem definida. Ou seja, se eu tenho uma outra representação para φ, como sendo f' sobre g', então, essa expressão aqui, essas expressões coincidem no espaço tangente, né? Então, 1 sobre g de x dxf é igual a 1 sobre g' de x dxf' no espaço tangente. Ou seja, o que significa dizer que a gente tem essas duas expressões iguais? Se a gente tem que f g' menos f' g pertence ao ideal de x, então, aquela diferença ali pertence ao ideal do espaço tangente de x em x. Bom, e eu não preciso nem dizer que a prova aqui vai ser simplesmente diferenciar essa expressão para chegar naquela linha. Então, exercício. Ok, então o que a gente fez foi, a partir de um elemento qualquer no ideal maximal de x, a gente definiu um funcional. Então, a gente tem uma associação, uma correspondência que associa a cada função um funcional linear do espaço tangente de x, aqui visto como um espaço vetorial, né? Então, vai associar φ a dxφ. E é fácil verificar que essa correspondência, ela é linear. Se eu vir o ideal maximal como um K espaço vetorial, e de fato isso daqui vai ser um K espaço vetorial de dimensão infinita, vou chamar isso aqui então de essa correspondência de
Φ grande. Ela é, vendo isso daqui como um espaço vetorial de dimensão infinita, isso daqui vai ser K-linear. E é fácil ver que, bom, primeiro, ela é sobrejetora. Então, de novo, eu deixo como exercício vocês verificarem, essa parte é fácil. E para poder dar uma descrição, portanto, do espaço tangente dual, o que a gente precisa entender é quem é o núcleo dessa transformação linear. Então, o que a gente quer fazer agora é calcular quem é o núcleo de Φ grande. Ok, então vamos tentar entender agora quem é esse núcleo. Então, vamos supor que Φ, que se escreve como F sobre G, né, com Fg polinômios, vamos supor que D de x de Φ é igual a zero. Né? Então, o que significa dizer isso daqui? Bom, vamos olhar para a expressão. Então, isso daqui, com aquela expressão, pode ser escrito dessa forma. Então, isso daqui dizer que isso daqui é zero naquele espaço vetorial significa dizer que isso daqui está no ideal do espaço tangente de x, mas a gente já sabe quem é o ideal do espaço tangente de x. Né? Se o i é gerado por F1 até Fr, o espaço tangente de x tem como ideal o dx de F1 até dx de Fr. Então, isso significa dizer que dxφ vai se escrever como somatório de igual a 1 até R de lambda I dx Fi. Desculpa, na verdade eu quero escrever... Deixa eu escrever isso para... Talvez para F. Certo, né? Dizer que isso daqui é igual a zero, claro, isso aqui é equivalente a dizer que... Deixa eu escrever isso daqui de outra forma. Dizer que isso daqui é igual a zero é equivalente a dizer que, agora sim, isso daqui pode ser visto como um elemento um txx. Agora, isso aqui realmente é um polinômio de grau no máximo 1. Então, isso daqui está dizendo para a gente que o dxf se escreve como combinação linear de lambda I dx Fi para lambda I em K. O g de x é simplesmente uma constante ali. Ok, então agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou observar que
no anel de coordenadas de x, o que a gente tem? A gente tem que f é igual a f menos somatório de lambda i fi. Então, esses fi estão no ideal de x. Então, eu posso, por exemplo, reescrever f, representar f por esse polinômio aqui. Agora, repara, e é claro que, portanto, dx f é igual a dx f til. Mas agora, olhando para a expressão de f til, o que a gente vê é que isso daqui pertence ao ideal maximal de x ao quadrado. Porque aqui o que a gente está fazendo é anulando a parte de grau 1 da expansão de Taylor. E reciprocamente, se você começar com... Desculpa, aqui o que a gente tem aqui deixa eu escrever isso aqui direito. dx f til é igual a dx f, né? E o f til pertence ao mx ao quadrado. Reciprocamente, se você começa com um elemento em mx ao quadrado, é fácil ver que a diferencial desse elemento vai se anular. Então, a conclusão aqui é que o núcleo daquele operador diferenciação é exatamente igual a mx quadrado. E, portanto, pelo teorema do núcleo e da imagem, o que a gente vê é que o espaço tangente dual de x pode ser identificado com mx módulo mx ao quadrado. Isso daqui visto como um K espaço vetorial. Em outras palavras, a gente tem que o espaço tangente de x em x vai ser isomorfo a mx módulo mx quadrado dual. E isso está dando uma definição, uma descrição intrínseca do espaço tangente. Ok, então agora com isso, na verdade, deixa eu dar uma outra definição de espaço. Então, isso que a gente fez foi para um ponto numa variedade afim. Então, talvez a maneira mais natural de definir o espaço tangente, a noção de singularidade, é o seguinte, né? Então, vamos começar agora com x, uma variedade quase projetiva. E x, um ponto de x.
Então, definimos o espaço tangente de Zariski de x em x por aquela fórmula mx módulo mx2 dual. Então, na verdade, talvez a maneira mais conceitual seja você tomar isso daqui como a definição do espaço tangente. E a gente diz que x é um ponto não singular. Ou um ponto regular, ou um ponto liso, se a dimensão do espaço tangente como espaço vetorial for igual à dimensão da variedade x. Então, a gente pode, na verdade, tomar isso daqui como a definição de ponto não singular, e aquela primeira definição que a gente viu no caso afim, né, que a gente acabou de mostrar que equivale a essa, pode ser vista, na verdade, com o que a gente chama de critério jacobiano para determinar se um ponto é singular ou não. Então, isso daqui é a definição intrínseca, mas se você tem uma expressão para uma variedade afim, para você calcular os pontos singulares e não singulares, o que você faz, em geral, é usar o critério jacobiano. Calcular o posto da matriz jacobiana. Especialmente se você tem uma variedade cujo ideal é gerado por um número pequeno de elementos. Ok, então alguma pergunta até aqui? Repara que essa definição algébrica, na verdade, ela nos permite recuperar outros conceitos que são definidos, em geral, em análise ou em cálculo vetorial. Por exemplo, a noção de diferencial de uma aplicação. Então, deixa eu tomar, por exemplo, F, um morfismo entre variedades quase projetivas. Aí vamos tomar um ponto x em x e um ponto y, que é a sua imagem em y. Ok, então o que a gente já viu? A gente já viu que F induz um homomorfismo de K álgebras F por F estrela, que vai do anel local de Y em Y para o anel local de X em X. Então, se você tem uma função racional que é regular no ponto Y, você pode compor com F e obter uma função racional em X que é regular no ponto X. Então, a gente tem esse homomorfismo induzido e observa que o anel local, o ideal maximal do anel local de Y, ele vai ser elevado no ideal maximal de X. Se eu tenho uma função aqui que se anula no ponto Y,
Quando eu tomo pullback, ela vai se anular no ponto X, né? O que isso daqui está dizendo. Lembro que isso aqui vocês já deveriam estar familiarizados com isso para a prova, né? Então, supondo que isso daqui é claro. Em particular, isso mostra também que se eu tomar, por exemplo, a imagem do ideal maximal ao quadrado, isso aqui vai estar contido no ideal maximal de x ao quadrado. Ou seja, o que isso está dizendo? Que portanto, F induz uma aplicação linear vou chamar de F estrela barra de MY sobre MY ao quadrado para MX módulo MX ao quadrado. Então, a gente tem aqui uma aplicação linear entre espaços vetoriais e a gente pode tomar a aplicação linear dual dessa aplicação linear. Então, tomando a aplicação linear dual, a gente obtém uma aplicação linear, que eu vou chamar de dfx, que vai do dual desse espaço vetorial, que é exatamente o espaço tangente de x em x, no espaço tangente de y em y. Isso daqui é exatamente a diferencial desse morfismo no ponto x, né? Então, isso daqui é chamado a diferencial de f no ponto x. Então, a gente definiu de forma algébrica o que corresponde exatamente a diferencial, né, de uma aplicação. Por exemplo, se a gente tivesse em geometria diferencial. Alguma pergunta até aqui? Ok, então eu queria terminar fazendo duas observações. Então, primeiro, a gente pode definir dessa forma, por exemplo, o espaço tangente, né? Mas o que a gente viu é que quando x em AN é uma variedade afim, o espaço tangente de x em x, ele tem um mergulho natural em AN, né? Esse mergulho é dado realizando isso daqui como espaço, como conjunto de zeros do ideal gerado por dfi dxj em x, x menos aí. Então, desculpa, xi menos aí. Aqui eu estou pensando em x com coordenadas afins A1 até aí. Então, isso daqui tem um mergulho natural em AN, então, às vezes, a gente chama de TXX de espaço tangente afim.
Isso daqui só para enfatizar o fato de que isso pode ser mergulhado como uma variedade afim a N. Essa expressão ela é boa para fazer conta. Então, eu queria observar que no caso projetivo, a gente pode fazer algo semelhante. Então, vamos supor agora que X está contido em algum Pn, é uma variedade projetiva. Então, o ideal de X agora vai ser definido como sendo o ideal de polinômios homogêneos que se anulam em X. Então, a gente tem, por exemplo, que isso vai ser gerado por um certo conjunto de polinômios homogêneos. E vamos supor que a gente tome um ponto em X, interseção aberto em que x0 é diferente de 0. Então, a gente pode ver isso daqui, nesse aberto, x0, vamos chamar de o 0. Que é isomorfo a N. O espaço tangente de x em x, então, teria um mergulho natural nesse o 0. E a gente pode olhar para o fecho projetivo desse espaço linear. Isso aqui é o que a gente chama espaço tangente projetivo de x em x. E da mesma forma que o espaço tangente afim, a gente pode defini-lo a partir dos geradores do ideal de x. Então, vou deixar como exercício vocês mostrarem o seguinte. O espaço tangente projetivo de x em x, ele vai ser definido pelas seguintes formas lineares. Vou escrever isso da seguinte forma: dx f. Onde dx f, onde f é um polinômio homogêneo, vai ser simplesmente somatório de igual a 0 até n de dfi de xi avaliado no ponto x vezes xi. Então, isso daqui também é bastante útil na hora que você vai, de fato, fazer contas para uma variedade projetiva. Ok, alguma pergunta? Então, eu queria terminar só introduzindo mais um conceito que provavelmente a gente não vai utilizar muito, mas que é importante vocês conhecerem, que é o conceito do cone tangente. Então, vamos voltar àquele exemplo do início da aula. Vamos olhar para a curva definida por esse polinômio de grau 3. Aqui a gente tinha P, o ponto singular. E a gente viu que o espaço tangente de x em P
era todo A2. Né? Isso aqui tem dimensão 2, né? Que é maior do que a dimensão dessa variedade, que é 1. Né? Então, esse é um ponto singular. Mas a gente repara, então, a gente está dizendo que todas as retas, pela nossa definição, todas as retas que passam por P são retas tangentes a P, né? Tem multiplicidade de interseção pelo menos 2, mas a gente observa que tem duas retas aqui que são especiais. Né? A gente tem retas, que seriam as retas tangentes a esse ramo aqui, que em algum sentido são retas, né, que são genuinamente tangentes, né, à curva. E repara que a gente encontra essas retas a partir da expressão, se a gente reescrever isso daqui como x2 menos y2 menos x3, então repara que a gente toma aqui essa forma de grau menor na expressão de f, se a gente fatora isso daqui vai ser exatamente x mais y vezes y menos x, que são exatamente as equações dessas duas retas. Então, isso daqui é o que a gente chama de cone tangente de x em P. O que essas retas têm de diferente em relação às outras? Essas retas aqui, elas não só têm multiplicidade pelo menos 2, mas elas são as únicas retas tangentes que são limites de retas secantes. Então, a gente gostaria de definir o cone tangente como sendo a união de todas as retas tangentes que são limites de retas secantes ou que têm interseção, multiplicidade de interseção, nesse caso aqui, maior do que a genérica, que tem multiplicidade de interseção 2. Então, deixa eu escrever de forma informal. Nesse caso, se você fizer as contas, você vai ver que elas têm uma multiplicidade igual a 3. E elas têm essa outra propriedade de que elas são limites de retas secantes passando pelo ponto P. Enquanto que as outras... Bom, tem que formalizar isso um pouco, mas o que a gente gostaria, então, de definir é, dado x em AN, uma variedade afim, e x um ponto de x, a gente gostaria de definir CXX, isso que eu vou chamar do cone tangente de x em x, como sendo, bom, isso aqui deveria ser uma subvariedade, né, mais refinada dentro do espaço tangente, né, que realmente identifica quais são as retas que são genuinamente tangentes, né, ou seja, limites de retas secantes. Então, o que a gente gostaria é que isso aqui seja a união de todas as L's, tal que L é uma reta tangente a x em x e que seja, deixa eu colocar entre aspas, limite de retas secantes. Bom, eu não vou formalizar isso daqui, o que eu vou fazer é dar, de fato, uma definição concreta. Que é a seguinte, então, dado qualquer f no ideal de x, eu posso olhar para a expansão de Taylor de f minúsculo. Eu posso olhar para a expansão de Taylor de f no ponto x,
né? Então, esse x aqui, novamente, com coordenadas A1 até a N. Então, eu vou escrever F como sendo... Bom, eu vou ter aqui uma primeira multiplicidade FMF mais FMF mais 1, etc. Então, isso aqui é a expansão de Taylor no ponto X, ou seja, cada FI vai ser um polinômio em x1 menos a1 até xn menos an de grau I. E o cone tangente de x em x, então eu vou definir de forma formal como sendo exatamente a variedade afim que eu obtenho, trocando cada f por essa parte homogênea inicial. Então, seria o z dos f, mf. Oi? MF é o primeiro termo não nulo na expansão de Taylor. E é claro que se o I de x é gerado por um número finito de polinômios F1 até FR, basta olhar para a forma inicial de cada um desses FIs. E um fato é que a dimensão do cone tangente vai ser sempre igual à dimensão da variedade x. Então, isso daqui, em geral, não vai ser um subespaço linear, ele vai estar contido no espaço tangente de x em x. E ele vai detectar as retas que, de fato, são genuinamente tangentes a x. Então, isso aqui a gente provavelmente não vai precisar. Oi. Qual é a relação dessas retas com o limite sequente ou multiplicidade? Todas elas têm maior do que 2. Não só, bom, aí vai depender. Nesse caso aqui, se você olhar para uma reta genérica... Então, que eu estou falando de uma reta genérica, bom, isso já deveria estar claro, né? As retas passando por um ponto x são parametrizadas por um Pn-1. Existe um aberto nesse Pn-1, no qual essa multiplicidade de interseção é constante. E para as outras retas, num fechado, ela vai ser maior do que essa multiplicidade genérica. Então, essa daqui, esse c de x, seria, em outras palavras, seria a união das retas tangentes cuja multiplicidade de interseção é maior do que a multiplicidade genérica. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, em geral, nesse caso específico, para qualquer reta diferente dessas duas, a multiplicidade de interseção é 2. E essas duas têm multiplicidade de interseção 3. Mas poderia ser mais complicado. Se eu tomasse, por exemplo, uma curva, poderia tomar uma curva mais singular nesse ponto, poderia acontecer que a reta genérica já teria uma multiplicidade de interseção maior do que 2. Então, se você forçar uma multiplicidade maior, por exemplo, você pode olhar para essa expressão aqui, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a reta genérica vai ter multiplicidade de interseção 3. E para 3 retas específicas, a gente vai ter multiplicidade de interseção maior do que 3. Então, aquilo ali está detectando justamente as retas cuja multiplicidade de interseção é maior
o que é multiplicidade genérica. Mais alguma pergunta? Então tá, então o que a gente viu na aula de hoje foi a definição de ponto singular e ponto não singular. E o que a gente vai ver na aula que vem a gente vai começar a estudar propriedades de pontos singulares e pontos não singulares.